Senhor. Hoje, depois de algumas dicas, porque os meus vídeos estavam ficando um pouquinho abafados, porque onde eu colocava eles abafava o som. Hoje eu inverti a câmera, vamos ver se o som vai sair, né? Primeiro eu quero cumprimentar a todos que estão vendo e a todos que vão ver esse vídeo com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer uma palavra um pouquinho diferente. As últimas palavras foram de repreensão, de conserto, né? Palavras que o Senhor pedia para que a gente viesse a ter uma consciência e uma mudança de vida. E hoje o Senhor vem a falar ao nosso coração a respeito de cura, de milagre. Mas o caminho do milagre, né, o caminho a ser prosseguido até o milagre, existem alguns espinhos, alguns problemas que nós precisamos aprender a superar, a passar para alcançar o milagre. Porque lá em Lucas 8 fala assim, porque para Deus nada é impossível. É impossível para nós, mas não é impossível para Deus. Só que para que a gente venha a alcançar o milagre, nós precisamos entender a nossa dependência em Deus, o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, porque nós vivemos num mundo onde agora é como se Jesus tivesse diminuído o seu poder, como se ele já não operasse as maravilhas que ele operou no passado. E isso não é verdade, sabe? Muitas vezes ouvimos palavras e colocamos no coração e deixamos de acreditar porque nós não estamos firmados nessa palavra que diz que Ele é o Deus do impossível e que não existe nada impossível para Deus. Isso não significa que se você não recebeu a tua cura, você está em pecado. Isso não significa que se por algum motivo você está enfrentando uma luta e já faz tempo que você procura uma solução e ela ainda não chegou. E eu vim provar para vocês que isso é verdade. Por quê? Porque tem exemplos para que nós venhamos entender que isso realmente pode acontecer. E isso acontece para que a gente venha aprender a perseverar. A perseverança é a esperança, mas continuar caminhando até conseguir alcançar o milagre. E esse exemplo eu vou deixar aqui lá em Mateus, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 21. Tem uma mulher que nos deixou um exemplo tão lindo e que eu amo falar dela porque eu já precisei viver esses momentos. Eu já precisei agir dessa forma quando eu precisei de um milagre. E o Senhor, por 6 anos, me ensinou a perseverar até a cura chegar. Irmã Jô, mas hoje tá tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que disser que está na presença de Deus e não tem luta, ou é anjo, ou tem alguma coisa de errado. Porque se Jesus, Filho de Deus, disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e ele venceu como? Com a aflição. Só que ele obedeceu ao Pai. E ele nos ensinou que era possível ser santo na terra, que era possível viver aflição na terra, mas que ele estaria sempre junto, porque se ele venceu, e ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes, para expulsar o demônio e ele partir, para curar os enfermos, então nós podemos. Mas existe a perfeita vontade de Deus e a sua soberania. Isso existe vários exemplos. Sabe, essa teoria, assim como muitos criticam a teologia da prosperidade, a teologia da enfermidade, a teologia de estar passando aflição, a teologia de você estar vivendo um momento mau, e esse momento ser por pecado, né? Isso daí não é teologia de cristãos, né? É teologia de fariseu. Que fariseu aponta. Cristão parece que não é nada, não é ninguém, está vivo pela graça e misericórdia de Deus. Olha lá, eu de novo falando sobre a graça. Mas enquanto a gente vê aqui, se não falar de graça, como é que vai alcançar o céu? Pela força própria? Eu escuto muitas pessoas falar assim, o céu é ganhado à força. E aí eles querem ganhar à força coisas, circunstâncias. Mas Deus não deixou essa palavra, essa passagem, para que a gente viesse a lutar
entre coisas humanas, não. É vencendo os nossos gigantes todo dia, é renunciando o nosso eu todo dia, é se humilhando diante de Deus todo dia. E pensa bem, uma mulher cananeia, né? Que foi a mistura de dois povos, e essa nação era uma nação pagã, uma nação que não merecia. Paz do Senhor, irmão Fábio. Deus abençoe a tua vida. Era uma nação que não merecia. Era uma nação que estava fora dos planos, né? De acordo com a mentalidade do povo judeu, eles estavam fora do projeto e dos planos de Deus. Só que o povo, né, de Israel, eles foram chamados para ser sacerdote, levar a palavra, inclusive para os gentios, né? E eles esperavam um Salvador para que viesse salvar a eles, né? É aí o grande problema, né? Aí a palavra de Deus vem assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão na presença de Deus. Engraçado, todos. Ele não fez assim, olha, porque ali e aqui, só que os discípulos de Jesus, né, conhecia a letra, conhecia a palavra, conhecia a escritura. Só que eles também já tinham vivido milagres grandes, né? O Senhor mandou o mar se aquietar, e foi antes dessa passagem, né, da mulher cananeia. E Pedro assustado. Pedro já tinha vivido experiências com Deus e mesmo assim ainda havia dúvida. Essa passagem da mulher cananeia, ela vem nos confrontar como cristãos, né? A gente já ouviu falar a respeito de que pessoas do mundo falam, nossa, ela não é convertida, mas ela é uma ótima pessoa. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Não é verdade? Quantas vezes nós não escutamos e já nos admiramos com a atitude de pessoas que não conhecem Jesus, não é cristão, e fala, nossa, essa pessoa é piedosa, essa pessoa é amorosa, que benção, pena que não é crente, pena que não é cristão, pena que não conhece a Jesus. Mas existe uma piedade. Só que os fariseus, né, tanto como o povo judeu, os discípulos de Jesus, conhecia muito a palavra e eram questionadores. E aí o Senhor falou assim, ó, já que não aprendeu com o meu sobrenatural, vamos aprender com aqueles que não têm o direito. E eu vou ensinar, porque eu sei que ela é capaz de ensinar para vocês o que vocês não aprenderam até agora. Então, ele deixou essa lição e nós vamos meditar na mensagem agora. Depois vou dar uma breve explicadinha nessa mensagem, tá? E aqueles que tiverem uma opinião, falar algo de Deus para poder completar essa mensagem, deixa aí na descrição aí que a gente vai estar debatendo, amém? Olha, então Mateus 15, 21 diz assim, ó: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso de número 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, aleluia, come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou pousando. Gosto de meditar na palavra de Deus e ir grifando. Então quando a gente estava falando aqui, lá no verso 23, ele não respondeu palavra alguma. Esse é o primeiro ponto. Eu não sei se a câmera invertida tá dando pra vocês ver, porque aqui pra mim tem um monte de letrinha aparecendo, mas eu acredito que a voz dessa vez tá dando pra ver. A paz do Senhor, irmã Letícia, Deus abençoe a tua vida.
Deus abençoe o irmão Carlos. Deus possa falar ao coração, ao nosso coração nessa manhã de uma maneira simples, porque como eu sempre falo, eu não sei pregar, mas falar do amor de Deus eu amo. Então a gente vai aprendendo junto aqui. Primeiramente, para quem chegou agora, nós estamos falando a respeito da passagem da mulher cananeia e as lições que ela nos deixou não fazendo parte, né, entre aspas, do povo que Deus escolheu, né? Como eu disse no começo, o povo de Israel foi chamado para o sacerdócio, ou seja, para pregar para todos, para converter a todos. Mas conforme o tempo foi passando, as lutas, eles serviam a Deus e depois se desviavam, mas eles são o povo da promessa. Aliás, lembrando disso, é importante nós saber que nós temos que orar muito por esse povo, porque é um povo muito perseguido, um povo que tem vivido lutas ferrenhas, mas eles são fiéis a Deus. Então, vamos continuar orando, pedindo, intercedendo por esse povo, né? O povo de Deus, ao qual nós hoje fazemos parte, né? Pela morte de Jesus na cruz. E aí, aqui fala assim, lá no verso 23, mas ele não respondeu palavra. Lembrando que ele não respondeu palavra e nós estamos aqui falando da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela não era do povo de Israel, era um povo miscigenado, né? Um povo que se rebelou, né? Então, eles não eram um povo da promessa. E os discípulos sabiam e sabiam muito bem. E aí, ela veio gritando porque a filha dela se achava miseravelmente endemoniada. E aí, pensa o desespero. Ela deixou o problema na casa dela e seguiu porque ela tinha convicção e certeza que ali havia aquele, o único, que poderia fazer aquilo que nada, nem ninguém, nem nenhuma atitude que ela tomou até então poderia resolver. Não é assim na vida da gente, né? Muitas vezes a gente está passando por situações tão difíceis, por momentos que a gente não sabe, pai, será que eu vou aguentar essa luta? Né? Por que tá desse jeito? Por que tá difícil? Talvez o seu problema não é um problema que você está buscando libertação para alguém da tua casa, né? Talvez o teu problema não seja enfermidade, como eu falei no comecinho a respeito de enfermidade. Talvez o seu problema não seja um problema financeiro. Talvez o seu problema é um problema espiritual. É um problema, uma dor na tua alma, né? Que você já buscou, já foi para a casa de Deus e mesmo assim ninguém pode te ajudar. E aí hoje eu venho aqui para dar a lição da mulher cananeia, uma mulher que não fazia parte do povo da promessa e deixou lição para nós a respeito de perseverança, prosseguir, permanecer, acreditar, insistir, porque muitas vezes nós acreditamos, nós perseveramos, nós insistimos com coisas erradas e propósitos errados, é por isso que Deus não ouve, não ouve. Nós olhamos ao nosso redor, não olhamos para dentro de nós. Não olhamos a situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos procurando problemas ao redor e o problema está dentro da gente e a gente não quer resolver. A gente procura situações, meios. E aí o Senhor usa esse cenário para nos ensinar e ensinar os discípulos. Olha, vocês ainda não me entenderam, mas vocês vão entender. E não vai ser pela minha boca, mas vai ser pela atitude dessa mulher. Pensa, sabe? Todo mundo olha e fala assim, olha, a hora que os discípulos falam assim, olha, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eles estavam incomodados, porque ela estava gritando atrás. Fala assim, nossa, Senhor, se o Senhor despedir, ela vai embora. Olha, não vê que ela está nos incomodando? O Senhor disse que não queria ser incomodado, que o Senhor não queria. Despede. E o Senhor mansamente. Aí eu vejo tão lindo, faço trabalhar de Deus. Olha, agora a primeira lição para vocês. Olha, o que vocês estão pedindo é para que eu venha dispensar ela, porque ela não faz parte do povo, né, da promessa. Mas pode ficar tranquilo, porque eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Ó, se vocês estão querendo me questionar quanto a eu fazer a cura para ela, quanto a eu libertar, quanto a eu agir em favor dela, fiquem em paz. Eu vim para vocês. Fica tranquilo. Tranquilo, nada vai acontecer. Fica tranquilo. Nada vai acontecer. Até vocês aprenderem uma lição. E que lição?
Você já percebeu que muitas vezes nós questionamos a Deus e desfalecemos na fé? Como quando essa mulher ouviu que ele não respondeu uma só palavra e a alma dela, tenho certeza, que angustiou com a certeza de que ela alcançaria o milagre. Mas e nós cristãos? Quando a porta é fechada? Quando a medicina diz não tem jeito? Quando o demônio não sai de alguém da tua família? Ou de alguém próximo de você? Quando as lutas estão tão ferrenhas e você já lutou, deu braçada de um lado para o outro e não conseguiu nada. E aí você vai para a palavra de Deus e diz, e aí você, é tão lindo quando a gente, isso já me aconteceu várias vezes, você abre a Bíblia e o Senhor, assim como falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você fala, mas como assim? É porque quando você vê que você não pode, quando você reconhece que você não pode, você começa a reconhecer a soberania de Deus. Aí os milagres do Senhor começam a acontecer na tua vida. Por quê? Porque aí já não é a tua força, já não é a tua busca, mas é a tua confiança em Deus. Eu tenho certeza que a mulher cananeia, ela se frustrou. Em algum momento ali, em algum instante, porque ela ali não era um robô cananeu, era um ser humano. Era uma mulher que tinha uma necessidade e que estava correndo atrás, mesmo sem força. Você imagina uma mulher frustrada, que já tinha tentado de tudo e não conseguiu a libertação da sua filha. E deixou ela lá, pensando, meu Deus, ela ficou lá. Ela ficou lá e ela está endemoniada, ela não está bem. E agora? Mas eu preciso ir atrás do meu milagre, eu preciso de uma solução. E eu tenho certeza que enquanto ela caminhava, ela pensava, minha filha endemoniada, minha casa, e eu deixei ela. Não é assim? Quantas vezes a gente vai para a igreja e fala, pai, deixei um problemão lá, Senhor, mas eu vim aqui para te adorar, para te servir, porque aqui é o único lugar que eu encontro refúgio. Aqui é o único lugar que a tua palavra me alimenta de tal maneira para mim voltar para minha casa e suportar. Para mim voltar para minha casa e ter sabedoria para lutar. Mas o problema ficou lá. Não é assim? Muitas vezes ninguém sabe o que você está passando, abaixo e decai. Ninguém sabe a tua dor, ninguém sabe o teu sofrimento. Já tentaram te explicar, mas não conseguiram. E você já se questionou tanto que você já não precisa nem de ninguém para te acusar, você se autoacusa. Ai, é pecado, é pecado, é pecado. Quando Ana estava indo lá para o templo, angustiada, porque queria um filho. E Penina provocava ela. Olha, eu tenho filho. Olha aqui, olha o milagre. Olha o milagre. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. E o seu marido? Eu não sou melhor do que tantos presentes, tantos filhos. Insensível. Não é assim? No momento da tua luta, Deus levanta sim pessoas para te ajudar. Mas tem muito mais para te apontar. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Sabe por que Deus permite quem te aponta? Para provar para quem está ao redor, no momento do teu milagre, que você perseverou até o fim e por isso conquistou o seu milagre. Para de ficar se acusando. Para de ficar procurando pecado onde não tem. Deus não está te sustentando no meio dessa prova? Ainda que falem, tá vivendo assim porque está em pecado. Quem é o homem para apontar? Eu aprendi algo quando eu era criança. E eu tô lutando aqui para não falar como tia Jo, né? Mas eu aprendi assim, quando eu era menor, numa escola. E não era cristãos. Falaram assim, olha, quando a pessoa aponta para você o dedo, olha que coisa mais infantil. Mas vamos aprender com as crianças, na inocência das crianças. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para você e 1 para o Criador da pessoa. Não era assim que eu aprendi. Eu aprendi, quando você aponta um dedo, 3 está apontado para você. Esse daqui ninguém falou nada para mim, não. Mas, como tia Jo, eu aprendi. E hoje eu venho aqui falar para nós adultos. Vem aprender com a inocência das crianças. Quando você aponta o dedo para alguém no meio da luta dela, 1 está apontado para ela, 3 está apontado para você.
Porque quem é você para julgar o outro? Quem somos nós para tentar entender a enfermidade do outro? Quem somos nós para entender a dificuldade do outro? Quem somos nós para dizer que aquele que está no mundo não tem salvação? Ei, mãe, quantas vezes você vai apontar para o teu filho e dizer esse não tem jeito? Você está apontando um dedo para ele? Mesmo que você fale assim, não, mas eu acredito, mas eu falo aquilo para dar um choque. Para com isso. A nossa boca tem poder. Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Essa mãe falava assim, olha, minha filha está miseravelmente, é minha. É responsabilidade minha. Ela poderia chegar e ter uma miserável lá dentro da minha casa, que não faz nada e ainda fica me dando trabalho. Mas não. Ela pegou e não fez isso. Porque nós precisamos entender que nós, como pais, precisamos olhar para os nossos filhos com amor e dizer, é meu. Toma posse. Quando você fala é meu, você continua. Só que o dedo não é apontado. É posse. Foi Deus que me deu. Quando você aponta, você diz, não foi o que eu pedi. Ingratidão. Os 3 dedos estão apontados para você porque a responsabilidade é tua. E quando você aponta alguém da tua casa, um irmão, alguém, 3 estão para você porque Deus não aceita. E 1 está apontado para o Criador, que fez você e fez ele também. Desperta. Toma posse da tua família, toma posse da tua casa. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Porque fugiu do propósito pelo qual eu pensei, como humana, que eu viria aqui falar. Mas o Senhor me incomodou a dizer, cuidado com as palavras da tua boca. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Não fira um coração. Porque vai ter filhos que vão agir como a mulher cananeia. Vai lutar para provar que não é aquilo que falou. E eu tenho experiência própria disso. Vai provar para você que não era aquilo. Eu já vi muitos casos. Casos de crianças que foram violadas. E não se rebelou e não virou nenhum tipo de marginal, não. Lutou, se levantou em Deus e hoje ajuda outras vidas. Mas eu já vi vidas que foram desgraçadas por causa de uma palavra. Busque a Deus em toda circunstância, em todos os momentos. Não desiste da tua casa, não desiste da tua família, não desiste do teu ministério, não desista da tua cura por causa de palavras dos outros. Você foi criado por um Deus, homem nenhum teria poder de te desenhar como te desenhou. Levanta a tua cabeça e vai lutar, vem aprender com a mulher cananeia. No momento do silêncio, não tome atitude com as tuas mãos. Vamos aprender com ela. Então, Senhor, olha, eu não vim. Vamos voltar aqui, que eu nem sei porque eu tomei esse caminho, mas está tudo na direção de Deus. Olha, me arrepia em falar da maneira como eu falei aqui, da maneira como o Senhor me conduziu. E aí, eles pediu para despedir. Vamos lá. E aí Jesus fala assim, olha, fica tranquilo. Eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Eu só vim para eles. Falei assim, ufa, veio para nós, ele não vai escandalizar. Engraçado, né? Como a religiosidade tem matado muitas vidas. Só que ela escutou, eu não vim senão para as ovelhas, só que ela continuou indo atrás. Já percebeu que quanto mais falam de você, você até chora, tá chorando, mas você continua caminhando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estão falando, estão apedrejando. Oh, Jesus. Mas eu sei em quem eu tenho crido, então eu tô caminhando. Você pode ver, para falar de você, vão parar. Ó, oh, mestre, despede ela, que ela vem gritando atrás de nós. Só que enquanto eles estavam falando atrás de nós, ela continuava caminhando. E quando eles terminaram, aí a palavra vem aqui, ó. Quer ver? Ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Respondendo aos discípulos. Então estava lá
Eles estavam conversando. Enquanto eles estavam conversando, porque quem não tem necessidade conversa, mas quem tem uma necessidade faz igual Neemias. Estou diante de uma grande obra e não posso parar para ouvir. Não posso parar para dar ouvidos a Tobias e Sambalate, que vem vindo, falando, atrasando a obra. E eu tenho uma necessidade, eu tenho uma urgência. Então eu não vou parar. Só que os discípulos, conhecendo a palavra, pararam para falar dela. O Senhor não havia falado que o Senhor queria ser? Então despede ela, que ela vem correndo atrás de nós. Só que enquanto eles estavam falando, ela estava agindo. Para conquistar o teu milagre, para conquistar a tua bênção, no tempo de Deus. Porque se não conquistou, não é pecado, não. E se for pecado, Deus vai revelar para você. Pode ficar tranquilo, para de ficar cavucando aí, porque você vai achar chifre na cabeça de cavalo. E ainda vai achar que é Deus que falou quando não foi Ele que falou. Porque quando Ele tem que falar, Ele queima e arde dentro do teu coração. Para de ficar ouvindo asneira e contaminando o teu ouvido e tapando os teus olhos espirituais e enxergando coisas que não existem. Porque se você tem um objetivo, se você tem um propósito, você tem que caminhar. Aprende com Neemias, aprende com a sunamita lá de Eliseu. Ó, vai tudo bem? Ai, meu filho tá lá, Eliseu profetizou que ia ter um filho, agora ele morreu. O que eu vou fazer? Mandou o moço lá arrumar um jumentinho e deu uma ordem. Não ia parar em lugar nenhum. Gési veio perguntando, e aí, vai tudo bem? Uai, ele era servo de Eliseu, podia falar pra ele, né? E ela disse, vai tudo bem. Ó, meu negócio não é com você, viu? Meu negócio é com quem me fez a promessa. É com aquele que quando eu não pedi nada, veio até a minha casa e falou que ia me abençoar. Ei, sabe por que você perdeu a bênção? Não foi Deus que tomou, não. Porque Deus não toma a bênção de ninguém. É porque você tá falando demais. Aí não é que o Senhor tomou a tua bênção. O cão ouviu o que você falou. Só que ainda dá tempo de se arrepender. Porque a bênção, ela não é tomada, mas você cria uma barreira. Aí você não enxerga mais ela. Você enxerga só o problema. Não tenho hoje, mas Deus está me mantendo. Tá doendo hoje, mas Deus está me sustentando. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que Ele está comigo. Tá na hora de nós mudar os nossos pensamentos. Fazer com que a nossa mente seja a mente de Cristo verdadeiramente. Mas não é isso que nós fazemos. Nós nos desesperamos. Nós metemos os pés pelas mãos. Fazemos loucura. Damos ouvido demais. Fica sabendo, como aquele hino, com muito louvor, que eu amo. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Aprenda, olha só a contradição sábia, né? Aprenda a entender, não com os ouvidos, mas com o coração, a ler o silêncio de Deus. Porque Ele também é resposta para minha e para a tua vida. O silêncio de Deus para aquela mulher significou: é para mim ir mais um pouquinho, é para mim continuar. Se Ele não falou nada, não é para parar de caminhar. Se Ele não está falando nada, é que eu ainda não alcancei o coração dele. Então eu vou caminhar. Então eu vou continuar. A palavra de Deus diz assim, olha, se os teus olhos forem sãos, todo o teu corpo também terá saúde. Ah, irmã, então eu estou em pecado mesmo. Jesus, tem misericórdia da minha e da tua vida. A saúde aqui que está falando é você não saber o porquê você está assim e mesmo estando assim, continuar, prosseguir. Aprende com a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. 12. Buscou de todas as formas. Estava lá rastejando. Você acha que aquela mulher não foi pisada? Não, nas mãos, não foi ferida, não foi humilhada, nada. E nem por isso ela desistiu. Nem por isso ela parou. Ei, tô sem força. Não aguento, tô com dor, humilhada, não podia estar aqui no meio.
mas eu tenho um ideal e a minha esperança está em Deus. E Jesus está aqui. Enquanto eu não tocar, eu não vou desistir. Ei, crente, tá dando ouvido a muita coisinha, a muita coisa. Aí não dá para receber mesmo. Sabe, as pessoas estão te acusando e você tá tomando para si aquilo. E o diabo tá lá aplaudindo, consegui. E Deus tá falando, filho, eu tô tão próximo de você. Não era isso que eu queria, tudo que eu fiz foi para te ensinar. Continua, prossegue. Será que você não tá vendo que eu tô te mantendo? Que eles pensam que são fortes, mas forte é você que está sofrendo e está caminhando. Não para agora, não desiste agora, não desanima agora. Você está a um passo do teu milagre. Pararam para falar de você, mas você está caminhando. Você vai chegar até mim. E através da tua vida, eu vou operar um milagre na tua casa. E vou ensinar uma lição para quem está do lado de fora, olhando o teu sofrimento sem entender nada. Tem pessoas que não pararam por causa de você, por ver a tua perseverança. Vai dar ouvido agora e vai desanimar, vai desistir. Por quê? Não foi Deus que te chamou? Não foi Deus que te escolheu? Não foi Ele que falou para você, não temas porque eu sou contigo? Quando passares pelas águas eu serei contigo. Não, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, nem a chama arderá, nem um fio de cabelo teu vai queimar. Mas isso não impede de você ter que passar pelas águas. Ele está contigo, mas você vai passar pelas águas. Ele está contigo no fogo, mas você vai ter que entrar e confiar que a palavra dele é a verdade e você não vai se queimar. E você pensa mesmo que entrar dentro de uma fornalha vai dar medo? Lógico que vai. Você não é super-homem, nem um robô, como eu falei no começo. Você vai temer. Vai ter medo de ir, mesmo sabendo que Deus está com você, você é humano. Você pensa mesmo que Daniel foi para a cova dos leões, sorrindo e deitando no leão como travesseiro, igual a irmã pregou a semana passada? Que jeito, o pastor Almir pregou semana passada ali na tarde? Ah, você acha mesmo? Ele falou assim, olha, você acha que ele ia dormir? Fez de travesseiro? Ele mesmo citou e falou assim, eu estaria a noite inteira acordada. Eu também, pastor. Eu também estaria a noite inteira acordada pensando. E orando a Deus, clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia. Se ele já orava para fora, né? Quando ele já tinha sido chamado para governador ali, imagina ele dentro da cova aí que ia orar mesmo. Aí no momento da tua prova, você deita no quarto, você se deprime, não ora. E aí fala, tô sentindo tudo, tá mesmo? Você ouviu a voz do inimigo e cedeu para ela. Não adianta, aí você vai sofrer mesmo. Mas se hoje você elevar os teus olhos para os montes, que é de onde vem o teu socorro, lá em Salmo 121 fala assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não vem do homem não, filho. E outra coisa, ele olhou para o monte e ele veria o quê? Os montes. Mas ele não estava dizendo que ele estava olhando com os olhos da carne, ele estava olhando com os olhos da fé. E é essa a diferença de muitos de nós. Aquela mulher ouviu o silêncio e depois ouviu os discípulos, despede. E depois ouviu do próprio Jesus. Eu não vim para ela, pode ficar tranquilo, não vim. Eu vim para vocês, pode ficar em paz. Só que dentro dela, oh Deus maravilhoso, ela não estava ouvindo aquela voz. Ela estava falando, ele está testando a minha fé. Falta eu chegar mais um pouco. Falta eu chegar mais perto de Deus. E é interessante que a palavra diz assim, ó. E ela disse, sim, Senhor. Mas antes, olha, lá no versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, me socorre. Engraçado que eles estavam falando e ela chegou até ele. Como eu falei, enquanto estão falando, você está caminhando. E ela chegou até ele. Só que a primeira atitude, engraçado, por que ela estava clamando quando ela estava atrás? E quando ela chegou, a primeira atitude, antes de pedir, ela o adorou, porque ela reconheceu a soberania daquele que estava ali, que tinha todo o poder. Quando nós entramos na presença de Deus, às vezes nós estamos sofrendo tanto,
Mas você já percebeu que você sobe ou você entra pelas portas da tua igreja e aí você sente uma paz, parece que o problema foi embora, mas ele tá ali instalado. Só que você o adora e sente uma paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes a luta nem foi embora. Só que quem reconhece a soberania de Deus sabe que mesmo em meio às maiores batalhas da sua vida, a graça e o poder de Deus e a presença dele te basta. E o mais é consequência da nossa obediência e é consequência do tempo de Deus que é perfeito. Então para de se acusar. Para. E ela aí pediu, primeiro ela o adorou. Quando ela se rendeu, é como um filho que vai pedir ajuda para o pai quando se fere. A primeira atitude não é reclamar. Quando você se machuca, quando você se fere, tudo que você mais quer é um alento, é um colo, né? Aí o pai vem para a criancinha pequena e o abraça. Abraça com seus braços de amor, dá segurança. Aí a criança fica, até suspira. E aí conta pro pai o que está acontecendo. E aí ela vai mostrar a ferida. Então essa mulher, ela não estava ouvindo o que estava ali ao redor e nem sentindo aquilo que ela estava vendo. Mas ela viu em Jesus, que mesmo tendo falado que não veio para ela, era o pai dela. Olha só, ela se converteu ao Senhor sem que ele desse sequer uma palavra de libertação e de esperança para ela. Mas ela sabia, esse é o meu Deus. Ele é tudo que eu tenho, ele é a minha única esperança. Estar diante dele, mesmo sem resposta, é conforto para minha alma, é força. Então ela o adorou e depois ela disse, Senhor, socorre, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí olha só, ele porém respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele falou assim, olha, é a última lição. A lição da perseverança. E a lição para os meus discípulos que viram sinais e maravilhas, ver que o que move o meu coração não são protocolos, mas é um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Ele não resiste quando em meio à dor você louva aqueles hinos errados dentro da tua casa. Quando você não tem nada. Quando você não tem ninguém perto de você. E aí você começa a louvar. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Porque tu és fiel, Senhor. Não pelo que eu tenho, não pelo que eu vivo. Mas tu és fiel em toda maneira de ser e existir. A tua fidelidade não tem fim. O teu silêncio é resposta. A tua repreensão é vida. Ela entendeu. Então ela veio responder, tá, Senhor, eu reconheço, Pai. Como um filho que reconhece, né? Oh, Pai, errei. Senhor, falhei. Às vezes não é nem você, às vezes é uma situação. Pai, eu reconheço, eu deveria ter ido por aqui, mas eu fui por lá. E aí, ela disse assim, olha, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Pai, eu não vim aqui pedir muito, porque eu reconheço a tua grandeza, Senhor. Olha, eu tenho uma menininha lá em casa, e eu sei que o Senhor sabe quem ela é, porque eu reconheço a tua soberania. E olha, eu já tentei de tudo, Pai. Mas não tem jeito, só que o Senhor é tão grande, que mesmo eu sabendo que o Senhor não veio para o meu povo, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. E olha, sabe a migalhinha, sabe que cair é uma palavra, Pai. É um gesto teu. E a minha filha vai ser curada. Senhor, eu sou tão pequena que um gesto teu, Pai, um toque, e todo mal vai sair da minha vida, vai sair da minha casa, vai sair da minha família. Pai, uma palavra tua, ainda que não fosse a cura da minha filha, vai alimentar a minha alma, vai me dar força. Pai, mas eu preciso de ti. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de circunstância. Eu não preciso mais de conselho, eu preciso do Senhor.
foi isso que ela fez. E não tem como não tocar o coração de Deus fazendo dessa forma. Eu fico imaginando, Jesus já sabia do que iria acontecer, já conhecia o coração daquela mulher e também conhecia o coração dos seus discípulos. Ele disse: filha, você ajudou o papai a ensinar e a confundir aqueles que dizem que são, mas não aprenderam a lição. Obrigado, filho. Vai em paz, porque a tua filha já está curada. É assim, enquanto você obedecer, as bênçãos do Senhor já vai estar lá na tua casa. E você, quando perceber, vai perguntar: cadê a doença? Cadê o problema? Cadê a calúnia? Cadê a acusação? Vai, filha, vai, filho, porque você já recebeu aquilo que me pediste. Só que no caminho de volta, antes ele respondeu assim: ó, mulher, grande é a tua fé. Ó, ele não falou isso para os discípulos. Ele não falou isso para aqueles que ouviam ele pregar, o povo dele. Mas aquela mulher tirou um suspiro da alma de Jesus. Ah, se todos os que me servissem entendessem a minha grandeza, entendessem o meu poder. Ah, se vocês soubessem com quem vocês estão falando. Ah, se vocês reconhecessem o dom de Deus. Ah, se vocês reconhecessem o que eu estou a te ensinar. Eu não estou ensinando o outro, não, é você. É eu que ele está ensinando. Vamos aprender hoje com ela. Olha para o alto, de onde vem o teu socorro. Não desiste no meio dessa guerra. O Senhor é contigo onde quer que as tuas plantas dos teus pés pisar. Eu fico imaginando porque ela teve um caminho de ida. Na ida ela aprendeu. E na volta ela regozijou. Eu tenho certeza que aquela mulher não foi falando: será? Será mesmo? Mas minha filha foi curada? Curada mesmo? Não. Ela foi... Eu estou conjecturando aqui. Se fosse no dia de hoje. Só o Senhor é Deus. Eu sabia que eu ia conseguir. Tava difícil, tava doendo, mas eu tinha convicção. Eu sabia que Ele era a minha única esperança. E eu sei que agora a minha filha está sã. Conta os historiadores que a hora que ela chegou, a filha dela já estava deitada ali, estava calma. A paz entrou dentro da casa dela. Enquanto ela ensinava os discípulos, a bênção do Senhor chegou na casa dela. A cura chegou para a filha dela. A libertação entrou no lar dela. Ei, enquanto você está fazendo a vontade de Deus, enquanto a tua obediência está ensinando aqueles que estão ao redor de olho em você, tá chegando cura para tua casa, tá chegando libertação para tua família, tá chegando provisão de Deus. Ei, não é porque você tá vivendo isso hoje que Deus não é contigo. Se você tem aquilo que você almeja, não é porque você não merece. É porque Deus está a te capacitar para algo ainda maior. Quando você não tem e você ainda vive, é porque Deus sabe a tua capacidade. Porque para muitos filhos Ele precisa fazer, porque se não fizer é motivo para fugir da presença de Deus. Mas Ele conhece a tua estrutura, assim como Ele conhecia a estrutura da mulher cananeia. Ela não me serve pelo que eu vou dar, primeiro ela me adora. Ela veio atrás de uma necessidade, mas quando ela veio na minha presença, ela primeiro me adorou, porque ela reconhecia que a minha presença bastava para ela. E depois ela lutou pela bênção dela, pelo milagre dela, e por isso ela alcançou. Para de se acusar. Para de se amargurar. A amargura não vai te levar para lugar nenhum, mas a tua obediência, o amor a Deus, é o caminho do teu milagre. E eu gostaria, nessa manhã de quarta-feira, agradecer a cada um que ouviu essa mensagem. E espero que vocês tenham convicção daquilo que Deus tem na vida de cada um de vocês. Fique em paz, porque Deus está vendo tudo, inclusive a tua atitude no meio dessa luta. Você pode até pensar que não tem força, mas a tua força vem do Senhor. E toda vez que você não tiver mais força e você olhar para o alto, o Senhor vai te revestir de força em busca do teu milagre. Nada é de mão beijada, porque
enquanto uma necessidade, Ele também está te capacitando para uma obra ainda maior. No meio de cada vale da tua vida, é um preparo de Deus para que você venha alcançar um milagre. Então creia, não desista. O silêncio de Deus é a resposta para a tua vida, para que você venha perseverar e permanecer na presença dele. E hoje nós temos o trabalho da tarde com Deus. Vai estar pregando aqui a irmã Cristiane, lá de Itubi. Uma bênção do Senhor. Estão todos convidados a estar na presença do Senhor. Deus tem curado, tem feito sinais e maravilhas no meio do seu povo. Vocês são o nosso convidado especial na direção desse trabalho, pastor Cláudio Ricardo de Lima, a esposa dele, a irmã Regina, a nossa missionária irmã Célia Gindro, que há tantos e tantos anos tem feito esse trabalho lindo, maravilhoso, ao qual eu, uma formiguinha do Senhor, fui alcançada. Quando ninguém tinha esperança, quando ninguém dava nada para mim, quando eu precisava de uma cura, o Senhor veio e além da cura, Ele transformou minha vida e está a transformar. Porque eu creio que enquanto nós estivermos, nós somos imperfeitos, falhos e pecadores, dependentes da graça e misericórdia do Senhor. E Ele está a me moldar, assim como Ele está a moldar a minha e a tua vida, Ele também está a abençoar a minha e a tua vida, com cada luta, com cada batalha que nós precisarmos enfrentar. Porque existe um céu e é lá que não vai haver mais pranto, nem choro, nem tristeza, nem dor. E aliás, de tudo que você está passando hoje, de tudo que eu posso estar enfrentando hoje, lá nós não vamos ter lembrança. Aliás, nem dor, nem pranto, nem choro, mas uma nova veste, um novo corpo e um novo nome, para glorificar o nome do Senhor eternamente. Então vale a pena prosseguir e continuar lutando enquanto nós estivermos aqui. Então hoje, em Bonete Piache de Oliveira, número 383, no Jardim São Luís, a nossa tarde com Deus, a partir das 14 horas, o Projeto Livres para Adorar vai estar adorando ao Senhor. E como eu fiquei de passar aqui a história do grupo, como que Deus colocou dentro do meu coração, eu tinha 6 meses de convertida, e o Senhor veio e gritou no meu coração. Eu falei: Pai, nem cantar eu não sei, Senhor. E continuo não sabendo. E Deus tem operado milagres, tem levantado pessoas que aprenderam o real sentido de adorar a Deus. Um dia ainda vou vir aqui só para contar esse testemunho para vocês e muitos outros que Deus tem feito na minha vida e na vida de tantas pessoas. Vale a pena. Vai lá hoje. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?